Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante da segunda série do Colégio Medianeira e aqui eu vou falar sobre a vulnerabilidade socioeconômica, a desnutrição e os distúrbios químicos, tendo como objetivo mostrar as principais associações entre a desnutrição e os distúrbios químicos, podendo enfatizar então esses fatores socioeconômicos, ambientais, políticos, que se correlacionam com a persistência da fome e também com a qualidade de vida dos povos latino-americanos, especificamente, tá? Então, esse TED, ao invés de apenas apontar problemas, ele também quer nos inspirar à ação, ele quer nos desafiar a olhar além dessa superfície que todo mundo já sabe, que todo mundo já conhece, e reconhecer como que esses desafios estão entrelaçados, porque assim que a gente vê essa conexão, a gente se sente inspirado, a gente se sente meio obrigado a tomar uma ação mais crítica, mais colaborativa, no dia a dia, inclusive. Para começar, eu vou falar sobre a Divisão Internacional do Trabalho. Para quem não sabe, esse conceito ele é utilizado para descrever a forma pela qual os diferentes processos de produção são distribuídos entre os países e áreas econômicas, tá? Esse contexto, ele cria uma separação entre os países. Então, são eles os desenvolvidos, que possuem centros econômicos, e os subdesenvolvidos, que são os periféricos. Muitos países latino-americanos, apesar de terem muitos recursos naturais e muito potencial e algum potencial econômico, eles muitas vezes ocupam posições desfavoráveis nessa divisão. Então, frequentemente exportam matéria-prima, produtos agrícolas, mas eles têm desafio em agregar valor a esses produtos, então competir com mercados internacionais que justamente possuem um valor maior. Essa situação ela vai contribuir para a persistência da pobreza, da fome e da desnutrição em várias partes da América Latina. A falta de acesso a oportunidades econômicas significativas e a concentração de recursos em mãos de poucos agravam a situação de desigualdade social e de fome, né? Bom, segundo um dado da ONU, o Chile é o país que possui o IDH mais alto da América Latina. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele é o país que tem o melhor desenvolvimento nessa região, tá? O IDH é de 0,855. Já o Haiti, ele é justamente o contrário, é o país que tem o IDH menor, tá? Então, ele é um país em subdesenvolvimento e que sofre com muitas má condições de fome, tá? Inclusive, uma segurança alimentar muito forte. O IDH desse país é de 0,535. Bom, como eu falei, esse país sofre com uma insegurança alimentar de um nível muito alto. Os mais recentes dados divulgados pela IPC, que é o Índice Global de Classificação da Fase da Insegurança Alimentar, mostraram que no mês passado, no mês de março, ao menos 5 milhões de haitianos viviam com fome. Outro dado da ONU também revela que a fome na América Latina teve um aumento de 30% entre 2019 e 2020, atingindo seu ponto mais alto desde o ano 2000. Além disso, além desses fatores socioeconômicos que eu apresentei, como o Índice de Desenvolvimento Humano e a Divisão Internacional do Trabalho, outros fatores também contribuem para essa persistência da fome e essas má condições de nutrição. Eu trouxe outro dado da Organização Meteorológica Mundial, que mostra que os eventos climáticos e meteorológicos estão se tornando mais graves na América Latina à medida que as tendências de aquecimento de longo prazo e o aumento do nível do mar se aceleram. Então, esse fator ele vai agravar diretamente nas condições de fome. Além disso, as condições de seca prolongada também influenciam.
No Brasil, o índice de produção agrícola caiu 5,2% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, devido a uma queda na produção de milho e soja. Bom, agora que eu apresentei alguns dados sobre a América Latina e como eles se relacionam com as condições de fome, eu vou falar sobre as doenças associadas à alimentação, quais são os distúrbios químicos e como eles funcionam no nosso dia. Bom, agora que eu apresentei alguns dados sobre a América Latina e como eles se relacionam com as condições de fome, eu vou falar sobre as doenças associadas à alimentação e quais são os distúrbios bioquímicos presentes na atualidade. Bom, para quem não sabe, os distúrbios químicos referem-se a problemas médicos causados por alterações nos processos químicos naturais do corpo, principalmente aqueles que diz respeito ao metabolismo. Então, isso significa que as reações químicas que ocorrem dentro das células para manter o corpo funcionando podem estar desequilibradas, levando a condições de saúde adversas. Esses distúrbios eles podem ser causados por diferentes razões, como deficiências enzimáticas hereditárias, problemas hormonais ou exposição a substâncias tóxicas, por exemplo. Eles podem afetar várias partes do corpo e se manifestar de diferentes maneiras, dependendo do tipo e da gravidade do distúrbio. Alguns exemplos comuns incluem a diabetes e a doença de Wilson. Bom, a diabetes é uma condição na qual o corpo não consegue regular adequadamente os níveis de glicose no sangue, devido à produção insuficiente ou à resistência da insulina. Já a doença de Wilson é uma doença genética que causa acúmulo de cobre no fígado, cérebro e outros órgãos, levando a danos hepáticos, neurológicos ou outros problemas de saúde. Bom, além disso, existem outras doenças também associadas à má alimentação, mas agora eu gostaria de abordar sobre uma, que é a obesidade, e mostrar como ela está presente na América Latina hoje em dia. Bom, a obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no corpo e ela geralmente é diagnosticada através do IMC, né, o Índice de Massa Corporal. Um dado do Panorama Regional de Segurança Alimentar e Nutricional alerta que a região da América Latina também está sofrendo com a obesidade. 106 milhões de pessoas, 1 a cada 4 adultos, sofrem dessa doença na região. Bom, com isso, o relatório conjunto das Nações Unidas pede ações urgentes para conter o aumento da fome, da insegurança alimentar e da malnutrição de todas as formas, instando os países da região a tomarem medidas rápidas para transformar seus sistemas, torná-los mais eficientes, inclusivos e sustentáveis, para fornecer alimentações saudáveis para todas as pessoas. Bom, só para finalizar, eu vou falar sobre os tipos de alimentos produzidos na América Latina, porque eles têm grande influência na alimentação dos latino-americanos, tá? De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, houve um aumento nas vendas de produtos ultraprocessados e nas transações de fast food. O aumento foi sustentado na maioria dos países, exceto na Argentina e na Venezuela, onde as vendas tiveram uma queda durante as crises econômicas. Bom, dito isso, é visto que as condições de fome dos latino-americanos também estão super ligadas com o tipo de produto que são vendidos nessa região. Então, como a gente viu, o aumento da venda dos produtos ultraprocessados pode sim causar uma desnutrição e levar a uma má alimentação. Então, aqueles alimentos que são pobres em nutrientes essenciais e ricos em calorias vazias. A gente conclui com isso que a má alimentação ela não é apenas uma questão individual, né? Mas sim um reflexo das condições estruturais e sistêmicas que moldam as opções disponíveis para as pessoas. A desigualdade do acesso ao alimento mostra que comunidades carentes muitas vezes têm acesso limitado a alimentos frescos e saudáveis. Então,
após reconhecer esses desafios enfrentados pela América Latina e identificar a relação que existe entre os fatores socioeconômicos e ambientais, a gente pode começar a traçar um caminho em direção a soluções mais eficazes, onde a gente cria um futuro mais justo, um futuro que é saudável para todos, onde a vulnerabilidade não seja uma sentença, mas sim uma chamada à ação coletiva e à mudança transformadora. Obrigada.